Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 4 de março. Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal determina que a União restabeleça imediatamente os leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no estado do Piauí. Essas unidades deixaram de ser custeadas pelo Ministério da Saúde entre janeiro e fevereiro. A decisão ocorre um dia após o Brasil registrar o maior número de mortes pelo coronavírus desde o início da pandemia. Este é um dos destaques dessa edição, que você vai ver também. Ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, anula condenação de jornalista por publicação de matéria, por entender que decisão violou o direito à liberdade de expressão. O plenário do STF vai analisar a ação que questiona a autonomia do Banco Central. O Ministério Público Federal quer que as provas do Enem sejam reaplicadas no Amazonas, um dos estados mais atingidos pela pandemia do coronavírus. O plenário do Supremo formou hoje maioria para entender que é inconstitucional artigo da Lei da Ação Civil Pública que restringe os efeitos da sentença proferida em ações de natureza coletiva. O julgamento ainda não acabou. Houve pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A discussão foi iniciada em uma ação proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra instituições bancárias, buscando a revisão de contratos de financiamento habitacional. Na primeira instância, foi determinada a suspensão da eficácia de cláusulas contratuais que autorizavam os bancos a promover a execução extrajudicial das garantias hipotecárias dos contratos. Ao chegar ao Supremo, a discussão se voltou à constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que determina que os efeitos das sentenças nestes casos se restringem aos limites da competência territorial do órgão do Poder Judiciário que expediu a decisão. Para o relator da matéria no STF, o artigo em discussão impõe a obrigatoriedade de que diversas ações com o mesmo pedido sejam ajuizadas em diferentes comarcas e regiões, gerando, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, demora nos julgamentos e uma violação ao princípio da igualdade. Para o relator, o dispositivo está em desacordo com o status constitucional estabelecido ao sistema de proteção dos interesses difusos e coletivos. O ministro, então, votou pela declaração da inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública e pela validade da redação original. Ao limitar os efeitos da sentença aos beneficiados residentes no território da competência do julgador, impõe-se a obrigatoriedade de que diversas ações com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, sejam ajuizadas em diferentes comarcas ou regiões. Acaba permitindo que sujeitos mais vulneráveis, que foram afetados pelo dano, mas que residam em locais diferentes, não tenham acesso ou tenham um acesso mais restrito à jurisdição, acaba permitindo que esses sujeitos mais vulneráveis não sejam tutelados. Em seguida, o relator propôs a seguinte tese. É inconstitucional o artigo da Lei 7.347, alterada pela Lei 9.494, repristinando-se, como disse, a redação original, efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade. 2. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93.2 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, da Lei 8.078 de 90. E 3. Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo competente, obviamente com base no item 2, firma-se a prevenção do juízo competente que primeiro conheceu de uma delas para o julgamento de todas as demandas conexas. Após o ministro Alexandre de Moraes, votaram Nunes Marques, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, no sentido de negar provimento ao recurso. Na sequência, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso
alegaram impedimento e suspeição e, com isso, não participam do julgamento. Você acompanha os julgamentos aqui na TV Justiça. Os leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no Piauí, que até dezembro eram custeados pelo Ministério da Saúde, devem ser reabilitados imediatamente. A determinação é da ministra do Supremo, Rosa Weber. O repórter João Fagundes tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, João. Olá, Cadu. Boa noite a quem nos assiste. Na ação que chegou ao Supremo, o Estado do Piauí afirma que agora no mês de março, nenhum leito de UTI tem verba do Ministério da Saúde no estado, ou seja, 0 leito mantido pelo governo federal no Piauí. Em dezembro eram 300 leitos mantidos com verba do Ministério da Saúde no Piauí, número que reduziu para 278 em janeiro e em fevereiro. Na decisão de hoje, a ministra Rosa Weber determinou ao Ministério uma análise imediata da situação e também um suporte técnico e financeiro à expansão da rede de UTIs no Piauí. Também deu prazo de 5 dias para as partes se manifestarem se há interesse na conciliação. A ministra também tomou uma decisão semelhante no dia 1º desse mês, atendendo aos pedidos de outros 3 estados, Bahia, São Paulo e Maranhão, também determinando retorno imediato do pagamento das UTIs naqueles 3 estados. Na decisão de hoje sobre o Piauí, Rosa Weber afirmou, abre aspas, não há nada mais urgente do que o desejo de viver. Voltamos ao estúdio. Obrigado, João. E nessa quarta-feira o Brasil teve o pior dia desde o início da pandemia. 1.800 pessoas morreram em apenas 24 horas. Na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral de hoje, o presidente e ministro Luiz Roberto Barroso lamentou as mortes por Covid-19. Ele disse ainda que 2 servidores da Justiça Eleitoral, um em Minas Gerais e outro do Ceará, estão entre essas vítimas. Nós tivemos, na data de ontem, 1.840 mortos pela Covid-19 no Brasil. Nós estamos batendo recordes negativos. Algumas dessas mortes eram, como em toda parte do mundo, inevitáveis, mas muitas eram evitáveis. Nós estamos, infelizmente, vivendo um momento de desvalorização da vida, em que pessoas nos deixam e passam a ser tratadas puramente como números. É muito triste o que está acontecendo no Brasil e é legítimo o sentimento de abandono que as pessoas têm pelo Brasil afora. Queria daqui, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, mandar o nosso carinho e a nossa solidariedade a todas as pessoas que vêm perdendo os seus entes queridos. O PSOL e o PT entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei complementar que passou a conceder mandatos fixos e longos ao presidente e aos 8 diretores do Banco Central que não coincidem com os do presidente da República, responsável pela nomeação. Para os partidos, a autonomia do Bacen retira a autoridade do governo eleito sobre um instrumento central de definição da política econômica do país. O relator ministro Ricardo Lewandowski considerou a relevância da matéria e decidiu levar o caso diretamente ao plenário, sem prévia análise do pedido de liminar. Ao analisar um outro processo, o ministro Lewandowski cassou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que condenou o jornalista Luiz Nassif a indenizar o MBL, Movimento Brasil Livre, no valor de R$30 mil. Segundo uma reportagem do jornal GGN, dirigido pelo jornalista Luiz Nassif, uma fundação ligada à força-tarefa da Operação Lava Jato teria doado R$5 milhões ao Movimento Brasil Livre para fins ilícitos. O MBL entrou com uma ação de indenização na Justiça, alegando violação do dever de veracidade da matéria. O jornalista foi condenado a pagar uma indenização de R$30 mil ao movimento, mas recorreu ao Supremo. Luiz Nassif alegou que não haveria ilicitude na reportagem, que criticou a criação de uma fundação para gerir fundos de reparação de danos. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o direito de resposta previsto na Constituição e na lei continua plenamente vigente, não tendo sido tolhido por esta Suprema Corte. No entanto, manifesta-se com ação de replicar ou de retificar matéria publicada. O ministro disse também que, no presente caso, além de mostrar-se evidente o cerceamento da liberdade de expressão,
constitucionalmente assegurada ao reclamante, a análise mesmo superficial do texto jornalístico censurado demonstra que o alegado dano indenizável entrevisto no acórdão reclamado nem de longe chegou a materializar-se. O ministro Ricardo Lewandowski cassou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e determinou a extinção da ação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu o processo de encampação da linha amarela pela Prefeitura do Rio. Ele também convocou audiência de conciliação em busca de uma solução amigável. Em setembro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, havia autorizado a Prefeitura do Rio a retomar a administração da linha amarela, que liga as zonas norte e oeste da cidade, e estava concedida a Lança. A decisão liminar atende pedido feito pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. A entidade alegou que a continuidade do processo de encampação, além de acarretar em demissão de centenas de funcionários, cancelamento de investimentos e processos similares, afronta a competência do STF porque o tema é constitucional. O processo de encampação trata da retomada do serviço durante o prazo da concessão de uma empresa e por motivo de interesse público. No caso da linha amarela, no Rio, está em discussão a aplicação da Lei Complementar de 2019, que autorizou a anulação da concessão e extinguiu o direito da concessionária à indenização prévia. Hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro está com a concessão da via por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Fux ressaltou que a situação é grave, complexa, com risco de lesão à ordem e à economia públicas. Na decisão, o presidente do STF convocou uma audiência de conciliação para o dia 16 de março, em busca de uma solução amigável. E você vai ver a seguir, o Ministério Público Federal quer que as provas do Enem sejam reaplicadas no estado do Amazonas, um dos mais prejudicados pela pandemia. Voltamos já. A Constituição Federal foi determinante para a criação e hoje manutenção do Estado Democrático de Direito. É com base na Carta Magna que o Estado brasileiro passou a ser regido sob a ótica da democracia, com a consequente implementação dos direitos civis e políticos, gerando liberdades individuais dentro de um pensamento coletivo. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, no Amazonas, querem que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, seja reaplicado no estado. O pedido foi protocolado na Justiça Federal. No documento, os promotores apontam que a taxa de abstenção nacional na primeira data da prova, no dia 17 de janeiro de 2021, foi de 51,5%. Conforme nota técnica, foi o maior índice da história e que o Amazonas foi o estado mais atingido pela pandemia. A abstenção na prova de 23 de fevereiro chegou aos 70%. O Ministério Público também alega que o protocolo sanitário não foi seguido em todos os municípios do Amazonas. Entre as falhas, a ausência de espaçamento mínimo de 1,5 metro entre as cadeiras e, apesar da abstenção, salas com lotação máxima sem respeito ao distanciamento entre os participantes. No pedido feito à Justiça Federal, o Ministério Público solicita que o Enem seja reaplicado no Amazonas a partir de abril, em datas que serão aprovadas pela Fundação de Vigilância em Saúde no Estado. O pedido também confere aos demais estados do país a mesma possibilidade de reaplicação das provas, seguindo protocolos de biossegurança definidos por cada unidade da federação. Ministro do Superior Tribunal de Justiça decide manter criança em família provisória com quem ela vive há 5 anos. Há mais de 5 anos com a família provisória, para onde foi durante o trâmite de ação de destituição do poder familiar contra os pais biológicos, a criança deverá ser mantida no lar substituto. A determinação é do ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira. Ele deferiu o pedido de liminar em habeas corpus que buscava suspender a decisão de segunda instância que concedeu a guarda da criança para a avó paterna. Na decisão, o relator da ação no STJ entendeu que mantê-la com os guardiões provisórios atende aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
Além disso, o ministro afirmou também que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a aplicação das medidas protetivas aos menores em conformidade com a priorização do fortalecimento dos laços familiares. Para o ministro, não seria conveniente, nessa situação, interromper o vínculo criado entre a criança e a família substituta. A decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira é provisória e vale até a análise definitiva de mérito do habeas corpus pela 4ª turma. O Conselho Nacional de Justiça faz um diagnóstico sobre serviços de jurisprudência no Brasil. Um comitê criado em dezembro do ano passado reúne informações para examinar o perfil dos usuários desses serviços e definir melhorias. Nulidade de processo. Em abril de 1967, a 2ª turma do STF concedeu um habeas corpus e anulou um processo porque o réu, que era menor, teve como curador no interrogatório um falso advogado. A decisão entrou para a lista de jurisprudências do tribunal. Mas, na prática, o que isso significa? Jurisprudências são decisões dos tribunais que servem para orientar tanto advogados quanto juízes na hora de conduzir um processo. Sem dúvida alguma, a jurisprudência é uma das ferramentas mais importantes para o advogado nos dias atuais. É através dela que o procurador busca precedentes que se assemelham ao seu caso concreto para que ele visualize qual é o entendimento dos tribunais a respeito dos assuntos pertinentes à sua ação. Até os anos 90, as jurisprudências eram armazenadas assim, em livros como estes que lotavam as prateleiras de escritórios de advocacia. Além do espaço, gastavam muito papel e material de encadernação, até porque as leis mudam e com elas a jurisprudência também é alterada. Mas aí veio o avanço da tecnologia e tudo ficou mais fácil. Mas ainda pode melhorar e, para isso, o Conselho Nacional de Justiça criou um comitê que vai elaborar estudos e pareceres técnicos sobre a sistematização do serviço de jurisprudência no Poder Judiciário no país. Os trabalhos já começaram. O primeiro passo foi encaminhar um formulário eletrônico para todos os tribunais com perguntas elaboradas pelo comitê. O prazo para devolver o questionário terminou na última sexta-feira. Em 6 anos foram realizadas 750 mil audiências de custódia em todo o Brasil. O procedimento instituído pelo CNJ busca evitar prisões ilegais e garantir dignidade aos detentos. Superlotação e prisão de pessoas suspeitas de delitos com baixo potencial ofensivo ou violência. Um problema grave que atinge o sistema carcerário brasileiro e que foi amenizado pela Justiça com a realização das audiências de custódia. A regra é responder em liberdade, né? A exceção é que é a prisão. O problema é que no Brasil vinha acontecendo justamente o contrário antes da audiência de custódia. A gente tinha, do total de presos, cerca de 40% presos provisórios, né? Então quase metade da população carcerária. E a audiência de custódia ela vem justamente para mudar essa realidade, né? O Conselho Nacional de Justiça instituiu as audiências de custódia em 2015. A regra determina que em um prazo máximo de 24 horas, todas as pessoas presas devem ser apresentadas a um juiz para avaliar a gravidade do crime e a necessidade de encarceramento. Em 6 anos, foram realizadas 750 mil audiências de custódia em todo o Brasil, o que reduziu em 10% o número de presos provisórios. São 250 mil pessoas que, até serem julgadas e receberem uma sentença, ficam sob a vigilância da Justiça por meio de medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica, prestação de contas mensal ou quinzenal e até com apreensão de passaporte. A audiência de custódia ela não é para soltar bandido, né, de forma alguma. O acusado que é perigoso, né, que representa ameaça à segurança pública, ele vai ser preso. O juiz vai levar isso em consideração. A audiência de custódia é um filtro, né? Um filtro mais qualificado que o juiz tem para evitar que pessoas que não deveriam ser presas, que elas indevidamente acabem na prisão. Resultado que traz economia aos cofres públicos, considerando que cada preso custa por mês, em média, R$ 3.000.
Outro ponto é que todos os tribunais do país estão alinhados com a política de alternativas penais, incentivada pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Essa parceria entre o PNUD e o CNJ, ele busca, então, proporcionar assessoria técnica aos diferentes tribunais de todo o país, buscando identificar gargalos e proporcionar instrumentos e sugestões de fluxos que possam colaborar com a atuação dos juízes na ponta e das equipes também que apoiam as audiências de custódia, buscando padrões cada vez mais fortalecidos de realização das audiências. E no próximo bloco, a gente mostra um modelo de certidão para animais domésticos, criado pela Justiça Gaúcha. Nós voltamos já. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. Pensando na segurança dos animais domésticos e silvestres, a Justiça do Rio Grande do Sul criou um modelo de certidão para o registro de declaração de posse desses bichos. O documento não é obrigatório e pode ser feito nos cartórios de registros de títulos e documentos, que devem disponibilizar o novo modelo. A principal mudança é a padronização da certidão. Todo mundo sabe da importância crescente que os animais domésticos têm tido na vida das pessoas e das famílias, e por isso pode ser interessante para muitos ter um documento que faça alguma formalização da guarda do seu animal. O registro não cria o direito de propriedade sobre o animal e também não confere personalidade jurídica a ele, mas dá publicidade à declaração da guarda, fixando todas as suas características físicas ou atribuídas, o que pode ser útil em casos de perda do animal ou de eventual controvérsia jurídica sobre a guarda. O registro em cartório de títulos e documentos dessa guarda de animais não é exatamente uma novidade. O que nós fizemos na Corregedoria da Justiça, através do provimento número 3 de 2021, foi criar uma padronização do documento, desse registro e da certidão também que a pessoa obtém no cartório, e com isso conferir maior segurança e maior confiabilidade nesse documento por ser padronizado, e também criando ali uma advertência quanto aos reais limites dessa documentação e desse registro, os limites jurídicos desse registro. Caso o documento seja para espécies silvestres, é necessário apresentar a autorização do IBAMA. Os animais não precisam estar presentes nos cartórios para fazer o registro de guarda. Basta descrever as características e apresentar uma foto que pode ser encaminhada pela internet. O provimento da Corregedoria com o novo modelo pode ser acessado no QR Code que aparece aqui na tela ou no site do TJRS. Neste mês de março, o Tribunal Superior Eleitoral promove uma série de debates para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, vai se encontrar com personalidades femininas para discutir temas ligados à igualdade, violência, liderança e gênero. O primeiro debate será amanhã. Olá, eu sou Pétria Chaves, sou jornalista e estarei com vocês toda sexta-feira do mês de março, às 3 da tarde, debatendo o ser mulher no nosso país. Uma série de encontros promovidos pelo TSE com mulheres incríveis, mulheres brasileiras incríveis, falando sobre temas como liderança, empoderamento, violência e o quanto nós, como mulheres, precisamos crescer e fazer uma sociedade melhor. Todas as sextas-feiras do mês de março, às 3 da tarde, eu conto com você. Nossos encontros que terão abertura do ministro Luiz Roberto Barroso e uma série de reflexões importantes, reflexões políticas importantes também sobre o nosso papel como mulher na sociedade. Eu espero por todos vocês.
A série Mulheres Debatem será transmitida ao vivo pelo canal da TV Justiça Eleitoral no YouTube, toda sexta-feira de março, às 3 horas da tarde. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau. Thank you.